Houve um tempo em que a corrupção do gênero humano era tão grande que Deus decidiu proporcionar um novo caminho através de um evento único e de proporções tão grandes que o mundo daquela época seria destruído. Este acontecimento só não levou à extinção da raça humana e dos animais por causa da misericórdia de Deus e de sua fidelidade à sua própria palavra, visto que a humanidade havia se corrompido totalmente, com exceção apenas de um homem e de sua casa. Gente querida, todas as culturas primevas, de uma forma ou de outra, falam sobre o desastre mundial ocorrido há aproximadamente 4.300 anos atrás. Esta não é uma história de ninar, não é um mito, não é uma alegoria. A ideia de um dilúvio global, para muitas pessoas, parece quase grande demais para ser verdade. As águas cobrindo toda a Terra, uma quantidade gigantesca de animais cabendo em apenas uma embarcação, apenas uma família salva no mundo inteiro. Será que algo assim de fato poderia ter acontecido? Onde estão as evidências? E talvez o mais importante, como podemos compreender o amor de Deus diante de tanta morte e destruição? Talvez um dos maiores problemas para a compreensão do dilúvio seja o ensino que a maioria das pessoas recebe, pois as ideias do uniformitarismo são amplamente divulgadas e a maioria das pessoas acaba pensando que a erosão, o vento, o fluxo de água sempre tem ocorrido a uma taxa quase constante e que a maior parte dos cânions e fósseis, montanhas e camadas de rocha foram formadas gradualmente durante milhões e milhões de anos. Mas essa é apenas uma forma de enxergar os fatos. Até porque as evidências científicas mostram que há uma explicação muito mais coerente. A Terra mostra evidências não de mudanças graduais, mas de um evento cataclísmico que transformou completamente o mundo e nos deixou com o incrível testemunho do poder do nosso Criador. A Arca de Noé em nada se parece com os desenhos dos berçários de muitas creches, ou com as gravuras trazidas por muitos livros. Neste vídeo faremos uma análise sobre a corrupção do gênero humano, sobre a pessoa de Noé, sobre os antigos relatos do dilúvio, sobre a sua prova científica, sobre a engenharia da Arca de Noé, os problemas relacionados aos animais, aos alimentos, a questão das águas do dilúvio, dos relatos modernos sobre a existência da Arca, enfim. Este é um vídeo de uma importância muito grande. Nos vídeos anteriores nós vimos como a raça humana foi se afastando de Deus e chegou a um nível de corrupção assustador. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A mão de Deus sempre dirigiu os seus infinitos propósitos, mesmo em meio à grande corrupção da coroa da sua criação, o homem. No entanto, naquela época, que é também chamada de um mundo antigo, o dilúvio foi o modo pelo qual Deus preservou a sua maior criação, assim como os animais, oferecendo uma nova oportunidade, uma nova direção para o homem, que havia se perdido e se corrompido de maneira tão intensa. Se você foi tentado a pensar que Deus agiu de maneira exagerada e injusta, o texto nos mostra que Deus não foi levado a agir apressadamente, ou de um modo superficial ao destruir o mundo. Moisés usou a palavra viu, e viu Deus. Isto indica longanimidade contínua. Segundo Calvino, Deus não proclamou sua sentença para a destruição dos homens até que, após observar bem e considerar demoradamente o caso, viu que para eles não havia solução. Além disso, o que segue enfatiza ainda mais, que a maldade do homem se havia multiplicado. E em toda parte a iniquidade atingiu seu ponto máximo e reinava uma perversidade incomum. E esses atos externos de maldade não eram o único mal, pois a humanidade trazia maldade em seu coração de uma forma muito profunda, sem que houvesse a menor semente de arrependimento. Até porque a palavra continuamente nos dá a entender que, à medida que o tempo passava, o mundo se tornava cada vez pior. As águas do dilúvio são as águas da graça de Deus, águas que varreram toda a podridão ocasionada pelo pecado humano até então, pois o texto sagrado nos diz que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração.